Começando mais um Despertando com o Dharma, hoje dia 11 de março de 2024. Segunda-feira, começando a semana. Bom dia, Ana Paula. Como estás? Aparecida. Tudo bem? E aí, Aparecida? Curtiu o primeiro dia, primeiro encontro? Tu participaste? Esse bah, que frio tu te meteu, hein? Vou te dizer. Bom dia, nega. Ana Karenina, como vai? Ó, todos que apareceram até agora fazem o curso Yoga dos Sonhos. Bom dia, Eliana. Bom dia, Carla. E aí, pessoal? Praticaram? Estudaram? Praticaram as 6 paramitas, 4 incomensuráveis, os 4 pensamentos que transformam a mente? Sim, tô de óculos. E eu tô nervoso aqui para me adaptar com ele. Bom dia, Mauro. A Ana Carolina diz, como que tá de óculos? Bom dia, Ângela. Bom dia, Natalina. Essa música é Paisagem, com Tuyo e Lud Luna. É assim que diz, Tuyo, Tuyó, não sei. Eu tô me acostumando com óculos, ainda tá difícil, assim, porque tem a tela, tem que ver qual é a distância certa da tela. Não tá fácil. É o primeiro dia que eu coloco. Recebi sábado. Bom dia, Rosali. E tô tendo dificuldade, assim, para acertar o ângulo. Mas eu acho que isso, com o tempo, quem usa óculos aí já vai me dizer, né? Não, com o tempo muda, com o tempo se acostuma. Mas estava difícil. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Luana. Estava difícil, eu estava ficando muito cansado, eu ficava exausto no final do dia. E só que eu queria produzir mais e não conseguia produzir por causa dos olhos. Né? Os olhos estavam detonados. Então vamos ver se isso vai funcionar. Mas eu tenho que me acostumar com a ideia do óculos, né? Eu sou meio chato, assim. Meio não, né? Só chato pra caramba, né? Bom dia, Fran. Mas também, né? Todo mundo usa óculos. Uma hora eu me acostumo. Bom dia, Laura, tudo bem? Então vamos começar. Notícias da paróquia. Continuamos com o grupo de estudo. Começou já, tem dois encontros. Yoga dos Sonhos e do Sono, do Tenzin Yangyal. E está começando a esquentar, né? Agora a gente está começando já, na verdade, no segundo encontro, que valeu, assim, que considero, a gente já está esquentando as turbinas, né? Então, a princípio está funcionando, vamos ver. O que mais tem para essa semana? O encontro essa semana será quinta, né? Porque sexta eu viajo. Aí a gente vai falando. Mas nós estamos aqui, ó, que é fundamental também para entender o yoga do sono e dos sonhos, e estudar o karma, com Traleg, o que é e o que não é, sua importância, editora Lúcida Letra. Todo mundo bem? Todo mundo bem aí? Final de semana foi tranquilo? Bom dia, Conceição. Tudo certo? Final de semana? Então bora lá. Agora a gente já está no capítulo 4, página 86, 87. Os ensinamentos do bardo sobre a morte, o estado intermediário e o renascimento. Então vamos entrar nos bardos. Outra categoria dos ensinamentos do budismo tibetano, que se relaciona fortemente com o karma e o renascimento, são os ensinamentos do bardo, que são essencialmente baseados na interpretação Yogacharin, né, de Yogacara, assim como no Madhyamaka, que é o caminho do meio. Esses ensinamentos podem ser encontrados no famoso livro tibetano dos mortos. Quem aí já leu o livro tibetano dos mortos? Levanta a mãozinha. É um livro de cabeceira, assim, para quem curte o budismo e essa visão, tentar compreender um pouco sobre como funciona tudo ali. Vai ter um apanhado, vários ensinamentos, e a gente tem que olhar para isso, né? Porque não vai falar só sobre a morte, né? Vai falar sobre a vida. A Aparecida leu. Bom dia, mãe. Tudo bem, mãe? Como é que tá aí? Tudo certinho? A Ana Karenina não. Bom dia, Isis. A Rosali leu. É isso aí.
a Ana Teresa. Os ensinamentos do bardo enfatizam a experiência da clara luz da mente, né, que é a nossa mente natural, né? E a necessidade de uma consciência sustentada quando morremos. Consciência sustentada, né? É o que a gente tenta manter, a gente não consegue manter durante esse bardo da vigília, imagina na morte, né? Muito complicado, muito complexo. Manter uma consciência, né? São ensinamentos de como morrer e como se preparar para a morte a fim de apreciarmos a revelação da verdadeira natureza da mente, a clara luz, durante o processo de morte. Além de nos instruir sobre a morte física em si, os ensinamentos nos instruem sobre como permanecer conscientes nos bardos ou nas jornadas intermediárias entre a morte e o renascimento. Bardo significa um hiato, ou estágio intermediário. E existem diferentes tipos de bardo, embora haja 4 mais mencionados. Sabe, quando eu treinei esse bardo da consciência, não só na meditação, quando eu peguei Covid, aí eu peguei 2 vezes. Aí numa das vezes, não, eu não peguei 2 vezes, eu peguei uma vez, mas a outra eu tive uma reação da vacina. Mas a vez que eu peguei foi muito forte, muito forte. Eu ficava dissociando, assim, pegou aquela cepa que, sei lá. E aí eu ficava dissociando, eu não sabia se o que eu estava vendo era realidade, se não era. Fiquei, assim, uns 3 dias eu fiquei meio viajando, 2 vezes. Ah, a Carolina já complementou, 2. Então foi 2. Mas tive uma reação da vacina também. Bom dia, Grácia. Mas uma das vezes foi muito difícil. Eu passei uns 3 dias de cama, eu acho, não me lembro direito. Eu sou ruim mas enfim, 2, 3 dias, 4, não sei. E eu ficava dissociando, assim, da realidade. Sabe, não sabia se era dia, se era noite, se aquilo que eu estava vendo era real, se não era, se era uma interpretação da minha mente. Foi muito complicado. E uma dor de cabeça insana, assim, uma dor de cabeça absurda, assim, que não passava nunca, tomando remédio de 2 em 2 horas e não fazia nenhum efeito. Tipo, 0 efeito. Até que, claro, aquilo se dissipou, né? Depois de alguns dias. E aí eu praticava justamente os estados de consciência. Eu disse, eu preciso praticar nesse momento. E eu fiquei tentando praticar, né? Tentando praticar estados de consciência. Isso é um sonho, isso não é real, isso é o tempo inteiro. E fazendo práticas de meditação. Foi um sufoco tentar manter a mente consciente. Senão tu vai. Ali foi um teste. Ali foi um teste bem interessante, assim. Porque quando tu tá em meditação e tem uma dorzinha, tem alguma coisa, já te tira a consciência, né? Daí tu pratica, tu sabe que tu pode te mexer, tu vai sair daquela situação. Ali não tinha como sair da situação. E mais, embotado pelos remédios ainda. Foi bem interessante. Então a gente pode praticar em qualquer momento. E aí para tentar entender esses bardos. Bardo significa um hiato, ou estágio intermediário. Existem diferentes bardos, embora haja 4 mais mencionados. A nossa vida atual, né, o tempo desde o nascimento até a nossa morte, é um bardo. É o chamado bardo da vida. E sempre há no budismo um sentido de que o nascimento e a morte estão presentes em cada momento desta vida, à medida que envelhecemos. Mas devemos colocá-lo de lado e começar com os bardos subsequentes. O primeiro dos bardos, partindo deste ponto, é o chamado bardo do morrer. A descrição budista tibetana de morrer diz respeito a experiências específicas da morte à medida que os elementos se dissolvem. Então veja bem, ele deixa muito claro ali. A descrição budista é uma visão ideológica. Tá? Então nós temos aqui uma visão ideológica filosófica. Tá? Então ele vai colocar bem claro. É uma descrição budista. Então nós nos colocamos. É uma ideologia. Tibetana é uma ideologia cultural. Então nós temos uma ideologia com antropologia junto, assim. É aquele lugar, naquele espaço, daquele determinada cultura, pensam dessa maneira. Então a gente pode aceitar ou não. Né? Mas a gente acredita que é isso. A gente vai escolher uma ideologia, mas sabe que há interferências culturais. E isso é importante quando a gente está lendo o budismo. Porque eu posso olhar o budismo através de uma... eu estudei o budismo indiano, estudei o budismo chinês, estudei o budismo japonês. Tem muitas outras informações. Porque tu tem ali o taoísmo, tem o confucionismo, tem o shintoísmo, tu tem todas essas, o Vedanta tem todas essas interferências. Então, nós temos uma descrição budista,
num lugar. Então isso quem está estudando o budismo é muito importante aprender. Eu estudei os budismos de cada lugar com mestres, né? Com Joaquim Monteiro, que foi extremamente difícil, né? Para entender essas classificações, porque tem interferência. E principalmente o budismo japonês. O budismo japonês ele não larga a mão dos outros, das outras ideologias. Ele vai manter os sistemas deles de crenças, tanto os japoneses quanto os chineses vão manter o shintoísmo, o taoísmo, eles vão manter essas filosofias. Então é importante quando tu está lendo, tu perceber onde eu estou. Então nós estamos aqui, ó, descrição budista tibetana de morrer de respeito a experiências específicas da morte, à medida que os elementos se dissolvem. Quais elementos? Terra, fogo, água e ar. Né? E aí se dissolve no elemento espaço. A dissolução física dos elementos, dos 5 elementos que abordamos anteriormente, se baseia nos ensinamentos tântricos indianos. Então ele vai dando pistas, ó, né? Os elementos não devem ser interpretados literalmente. Por exemplo, 5 elementos em forma grosseira são o elemento terra, que é o corpo físico, o elemento água, que é muco, saliva, né, as partes líquidas do corpo, o elemento fogo, que é o calor do corpo, o elemento espaço são as cavidades do corpo, e o elemento ar, respiração. O elemento espaço são as cavidades do corpo, mas também quando ele é de forma sutil, o elemento espaço, quando os elementos se dissolvem nesse espaço, é o espaço da mente também. Então a gente está falando de corpo e a gente está falando de mente também. Aqui ele está falando agora dos dois. Dizem que os elementos físicos se dissolvem à medida que a morte se aproxima, anunciando que o organismo físico começa a se deteriorar. O elemento fogo se dissolve e o nosso corpo perde calor. Todo mundo já viu alguém falecendo, né? Todo mundo já teve uma perda. Então vocês percebem como é. Quando a gente vai para o bardo do sono é a mesma coisa, os elementos eles vão se dissolvendo. Então veja se não é isso, pode ser a morte ou pode ser o sono, quando a gente vai dormir. O elemento fogo se dissolve, o nosso corpo perde calor. O elemento água se dissolve, começamos a sentir sede. O elemento ar se dissolve, tornando difícil a respiração. E o elemento terra se dissolve, tornando o corpo rígido. As cavidades também colapsam. Enquanto essas coisas estão acontecendo, temos as experiências das aparições. Nós temos experiências quase alucinantes, que é quando eu estava... Todo mundo aí passou por Covid ou alguma doença, né? Então, vou falar da minha experiência. Então, quando estava com Covid, foi um colapso desses elementos. E aí vieram essas alucinações, assim, né? Nós temos experiências alucinantes, nos vendo envolvidos em uma espécie de nevoeiro esfumaçado. Ou entre vagalumes, ou fenômenos faiscantes. Isso ocorre quando os elementos se dissolvem um no outro, e é o chamado Chikai Bardo, o bardo do momento da morte. Uma vez que nosso corpo começa a decair e a se deteriorar e basicamente deixa de funcionar, nossa consciência começa a se recolher, se tornando cada vez mais vaga e obscura, até que por fim ficamos inconscientes. Sofremos um breve apagão, é quando ocorre a morte. Quando em setembro, dia 19 de setembro, dia 20 de setembro, quando meu irmão faleceu, eu estava lá no Paraná, em Toledo, e ele estava na UTI, eu não reconheci ele, assim, não reconheci a figura física dele. E foi uma das coisas mais difíceis que eu passei na vida, assim. Se não foi a mais difícil. Talvez, com certeza, a mais difícil. E eu não reconheci ele no leito da UTI, assim, foi um grande baque, né? Mas naquele momento, enfim, né, a gente desmorona, né? Mas depois de recobrar a lucidez, assim, aquele momento de lucidez, eu me encostei nele, assim, né? Toquei nele, ele estava frio já, mas ainda estava com os tubos, né? E ele faleceu naquele mesmo dia, na mesma noite. E era de manhã, isso. E aí eu conversei com ele, falei para ele sobre as luzes que ele encontraria, sobre todo esse processo que ele estava passando, né? Falei, sussurrei no ouvido dele, né? Esse tem um mantra, né? E aí, para tentar, porque ele de qualquer forma ele estava percebendo aquilo, né?
Ele estava percebendo aquilo. Então, de uma forma talvez não sonora, mas de uma forma de consciência, outras consciências se conectam. Então é um momento que a gente pode aplicar o budismo também, naquele momento de desespero familiar, né? Desespero, total desespero, assim. Então, naquele momento a gente precisa ter essa sanidade, essa lucidez. E aí eu vi todos os elementos se dissolvendo mesmo. Os elementos dele já não... Nenhum mais estava ali, assim, só estava preso aos aparelhos mesmo. Antes disso, no entanto, no momento em que o apagão ocorre, o exato momento da morte, existe a possibilidade de reconhecermos a natureza da mente. Foi isso que eu falei para ele, né? Percebendo a natureza da consciência, pois a nossa consciência se separou do corpo. Nesse ponto, temos a oportunidade de perceber conscientemente a exibição de diferentes formas de luz, particularmente ósseo, isso é, a clara luz ou a luminosidade. O livro tibetano dos mortos chama isso de luz da consciência. Então a gente não pode esperar para ver essa clara luz somente no bardo da morte. A gente tem que praticar agora, né? O objetivo não é praticar na morte, né? Também, mas é praticar agora. De acordo com o budismo tibetano, se nos dedicarmos inteiramente à meditação e desenvolvermos um senso de consciência e atenção, né, awareness e mindfulness, né, ou sati no budismo, né, então a gente se desenvolvermos concentração, então olha quantas coisas, se desenvolvermos um senso de consciência e atenção, então não adianta nada eu estar em atenção plena se eu não tiver consciência daquilo. Eu posso estar em atenção plena, mas não estar consciente. Tá? Se desenvolver uma concentração, que é o foco. O foco baseado nessa atenção plena, mindfulness, mais a consciência, e eu desenvolvo um foco, que é a concentração. Será relativamente fácil reconhecer essa luz no momento da morte. Está aí, está dado. É incrível que o Buda deu essas informações, assim, a gente não usa. Porque é muito mais fácil a gente ficar viajando e se empolgando com a natureza ilusória da mente. A gente se empolga e vai olhando para a natureza ilusória. E essa natureza ilusória nos fascina, ela é provocante, ela é sedutora. A natureza ilusória da mente é sedutora. É muito legal ficar vendo o filmezinho da mente assim, né? É muito interessante. A gente não quer mudar esse canal. Porque tem um canal Kitsun, né? Ele não é sedutor. Qual é a graça de sentar aí para meditar? Né? Mas tá aí, tá explicadinho, o Buda deu o caminho. Ó. Se desenvolve a consciência, um senso de consciência. Né? Um senso de atenção, concentração, samadhi, pronto. A Ana Karenina escreveu, acho que não sabemos operar a mente. Não, a gente não sabe. Nós temos um app que a gente não sabe programar. Né? A gente não usa a mente no seu potencial. No entanto, a maioria das pessoas procura escapar da luz, em vez de se direcionar para ela, por causa das delusões, da ignorância e dos obscurecimentos. Nesse ponto, entramos no que pode ser chamado de o bardo de fato, o estágio intermediário entre a morte e o renascimento. Uma vez que entramos no bardo, aparecem todos os tipos de alucinações. Primeiro, seres muito benignos e de aparência compassiva, irradiando vários tipos de luz. Então, nos dias seguintes aparecem visões de seres irados e aterrorizantes. Podemos ouvir sons incomuns e assustadores, como trovões e assim por diante. E os seres irados assumem uma aparência cada vez mais sinistra. Vemos uma exibição de diversas cores, azul, amarelo, vermelho, verde. Cada cor dessas é uma cor do bardo, e a gente vai escolher uma, né? Na verdade, a gente não escolhe, na verdade, a gente tem propensão para uma. Se tu tem uma propensão para violência, tu vai seguir na propensão da violência. Flechas coloridas brilhando em diferentes direções. Mesmo assim, nesse estado do bardo, é possível alcançar a iluminação. Então, como eu treino a prática do bardo do sono e dos sonhos, né, principalmente dos sonhos, quando a minha tia faleceu, que ela faleceu com 94, 95 anos, a irmã da minha mãe, antes dela falecer, eu fui visitar os estados intermediários da própria consciência dela, né? E ela queria entrar, tem toda uma história assim, do sonho, estava minha mãe, estava meu pai, enfim, e eu podia acompanhá-la.
e ela se fascinou logo na entrada por uma. E ela era uma pessoa muito beata, assim, muito católica, de rezar o terço o dia inteiro, de fazer os mantras, né? Ave Maria, Pai Nosso, creio do Pai, né? Creio, e todas as, né? Enfim, todo o terço. Muito católica. E aí, não sei, enfim, foi designado a mim para acompanhar no sonho. E nesse momento do sonho, ela queria ficar num determinado lugar, e eu mostrei a aparência ilusória daquele lugar. Que ela estava presa justamente numa capa de informações muito beatificadas, né? E ela se identificou com a beatitude de determinadas figuras. Eu mostrei para ela, tia, elas não são o que aparentam ser. Então eu abri a porta, ela viu, ela disse, eu quero ficar aqui. Eu disse, não, aqui não é o seu lugar. As pessoas estavam rezando o terço e tudo mais. Eu disse, posso lhe mostrar? Aí fechei a porta e abri de novo, e elas tinham se transformado. Então essas aparências ilusórias, elas vão acontecer durante o bardo da morte. A gente pode ter essas aparências, essas consciências, né, inserir em outras consciências, como é o caso que eu inseri na consciência dela, através da participação do pai, que também já é falecido, e da mãe, que estava no sonho, que eu contei para a mãe o sonho. Mas a gente não pode interferir mais, a gente só pode mostrar. E eu fui mostrando os vários caminhos. Olha, quando chegar o seu bardo, a senhora deve escolher este lugar. E aí apresentei o lugar, os guias receberam, eles me xingaram porque eu estava ali. Eu disse, como é que tu apareceu aqui? Tu não pode entrar aqui. Me xingaram mesmo, assim. Ele disse, não, eu vim trazer. Ah, ok. Tu tem que sair daqui agora. Xingaram. Eu disse, não, só vim trazer a tia. Ela não pode passar. Ela disse, não, ela não pode ficar naquele. Eu disse, pois é, só vim ensinar. Então a gente pode ajudar nesse processo se tu tiver ligação, né? Então a gente pode interferir no bardo do nosso bardo, mas também interferir um pouquinho. E é claro, né? Tu não vai saber se a pessoa seguiu depois, mas tu dá a dica, né? E é a mesma coisa na vigília. Na vigília é a mesma coisa. A gente vai dando as informações. Olha, segue por aqui, segue por ali. As pessoas não seguem. Não adianta. Quanto a ela, não tenho nenhuma dúvida que ela escolheu o melhor lugar. É uma pessoa super iluminada, assim. Mesmo assim, nesse estado do bardo, é possível alcançar a iluminação. Para isso, precisamos evitar dar uma existência própria a esses seres. Então, aí, ó, o que eu falei? Ela estava dando existência àqueles seres que estavam ali. Disse, olha, eles não são o que eles aparentam ser. Reconhecendo como projeções da nossa própria mente, surgido dos nossos próprios conflitos emocionais, como o ciúme, a raiva e assim por diante. A instrução geral, estando no bardo, é tentar ver essas entidades e visões como simples manifestações de nossa mente, usando as luzes coloridas como um guia ou um mapa. As luzes que aparecem são essencialmente de dois tipos, muito brilhantes ou foscas. Devido aos nossos hábitos, seguimos as luzes sem brilho, já que nos parecem mais confortáveis. Podemos ficar um pouco ofuscados pelas luzes brilhantes e então talvez nos afastemos delas. Mas somos aconselhados a fazer o contrário, então sigam a luz brilhante. As luzes foscas representam a energia dos 5 venenos e as luzes brilhantes representam a nossa energia de sabedoria. 5 venenos, raiva, ciúmes, inveja, né? A ignorância. Aqui ele está se referindo a 5, geralmente se trata de 3, né? Que são os 3, a ignorância, a raiva e o desejo. Mas aí tem as outras que são subsequentes, assim. Devemos seguir as 5 luzes brilhantes e tentar evitar as mais foscas, tentando permanecer calmos todo o tempo, conscientes da exibição da mente. Se conseguirmos fazer isso, mais uma vez teremos a chance de atingir a liberação nessa fase, que é chamada de Choni, que é o bardo de Dharmata, da realidade. Então, a gente segue amanhã. Você deve estar pensando, mas vai ser uma loucura isso. Gente, dá para treinar. A meditação é justamente esse treino. Tu não vai sentir diferença se tu está treinando no bardo da vigília, em estado de vigília agora, olhando para o mundo, e se tu estiveres treinando no bardo da meditação. Então tu tem o bardo de vigília para treinar, tá? Olhando para o mundo e percebendo que as coisas são ilusórias, as aparências são todas ilusórias, são tudo criações da nossa mente. Tudo é criação da nossa mente, né? Quando tu perceber essa luminosidade da mente que ela cria esse processo e tu vê ela criando, pronto, tu está no estado consciente. E aí tu não te engana com essas aparências. Então tu tem o treino da vigília.
Né? Como é que eu faço isso? Ah, tem um monte de detalhe. No curso agora, sexta, eu passei. Ó, primeiro tu tem que ver as 4 incomensuráveis. Tu tem que tratar dos 4 pensamentos que transformam a mente. Tu tem que trabalhar as paramitas. Tem uma série de coisas para fazer. Não é nenhum segredo isso. Não é segredo. O que eu estou contando aqui não é fechado num curso. É estudo e o budismo. É uma visão. E aí tu tem o bardo da meditação. Vou treinar. Ali tu pode treinar muito intensamente. E ainda tu tem o bardo do sono. Tu pode treinar. Então tu tem vários momentos. Então não tem por que se apavorar. Né? É o jogo. Vamos estabilizar? Deixem que o corpo repouse no estado natural. Ativem o senso de consciência, tendo consciência de tudo à sua volta. Talvez até olhando, verificando as coisas à sua volta, os objetos, o espaço em que você se encontra. Ouvindo os sons à sua volta. Tomando consciência de tudo que está acontecendo. Tomando consciência do próprio corpo. Percebendo a densidade do corpo, elemento terra. Percebendo o elemento água do corpo, a saliva. Percebendo a característica do elemento fogo no corpo, as partes quentes, mornas, frias, temperatura do corpo. Percebendo o elemento ar, levando atenção aonde o ar se pronuncia. Percebendo instantes desse vácuo, que é o elemento espaço, onde não há pensamento. Pequeno momento, pequeno instante entre o surgimento de um pensamento e outro.
talvez neste momento um certo estado de serenidade, de tranquilidade, percebendo isso como sendo a nossa mente natural. E se movimentando no mundo desta forma. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa semana, uma boa segunda e até amanhã, terça-feira.